Peregrino, de John Bunyan, capítulo 17. Em seguida, adormeci novamente e recomecei a sonhar, e em meu sonho vi os mesmos dois peregrinos que desciam a Montanha das Delícias, seguindo pela estrada principal em direção à Cidade Celestial. Agora via-se um pouco abaixo da montanha, pelo lado esquerdo do caminho, o país da terra das ideias fantásticas, de onde se originava um atalho tortuoso para o caminho para onde os peregrinos seguiam. Nota de rodapé. É neste país que nós nascemos, todos ignorantes devido à própria natureza humana. Algumas pessoas vivem por muito tempo na terra das ideias fantásticas, e muitos são os que lá terminarão os seus dias. Será que estamos prontos para deixar essa terra? Ignorância pensou que estava. Só que ele já havia respirado o ar que havia na terra das ideias fantásticas e já fora contaminado. Quando o pecador acredita que pode fazer por si mesmo alguma coisa a fim de se apresentar como justo diante de Deus, esteja certo que seu nome é ignorância. Ele está cheio de suas próprias opiniões e totalmente vazio do conhecimento da palavra e da verdadeira fé em Cristo. Fim da nota de rodapé. Na altura em que os dois caminhos se uniam, eles encontraram um jovem bastante alegre e despreocupado que parecia vir daquele país, e o nome do jovem era Ignorância. O cristão perguntou-lhe de onde ele vinha e para onde estava indo. Ignorância o respondeu dizendo: Senhor, eu sou natural daquele país que fica ali à esquerda do caminho principal, e na verdade estou indo para a cidade celestial. E como você vai fazer para passar pelos portões celestiais e entrar? Talvez tenha algum problema quando tentar entrar, disse o cristão. Vou fazer como todas as boas pessoas fazem para entrar, ele respondeu. Mas você tem alguma coisa para mostrar na entrada para que abram os portões e lhe permitam passar? Bem, eu conheço a vontade do meu Senhor e tenho vivido honradamente. Pago a cada um que lhe é devido, faço orações, jejuo, dou dízimo e dou esmolas, e além de tudo isso, deixei meu país para ir à cidade celestial. Nota de rodapé. É comum ouvir aqueles que professam uma fé vazia falarem desse jeito. E muitas vezes aqueles a quem consideramos como cristãos sinceros e fiéis também acabam se perdendo em suas próprias ideias, depositando sua esperança naquilo que podem fazer. Gostam de falar como são diferentes dos outros pecadores, ao invés de falar daquilo que Cristo significa para cada um de nós e no que podemos ser em Cristo. Os que dizem tais coisas são aqueles que tentam justificar a si próprios, mas que são completamente ignorantes da realidade. Continuam a seguir em seu orgulho, na busca pela satisfação pessoal e do louvor a si mesmos e às suas obras. É claro que todas estas coisas terminarão em desapontamento e decepções. Jesus chamou esse tipo de pessoas de ladrões e assaltantes, pois tomam para si a honra e a glória da graça de Deus e do dom da salvação. Fim da nota de rodapé. Veja um problema nisso tudo, disse o cristão. Você não entrou pela porta estreita que fica no começo desta estrada. Ao invés disso, você veio por esse caminho tortuoso. Temo que, quando chegar o dia do acerto de contas, embora você pense que é muito esperto, confundam-no com um ladrão ou um assaltante quando tentar entrar na cidade celestial. Ignorância então disse: Cavaleiros, vocês estão completamente estranhos para mim. Por esta razão, fiquem satisfeitos com a religião de seu país e eu seguirei aquela que aprendi no meu. Espero que assim todos nós nos tenhamos bem. Sobre a porta da qual falou, todos sabem que fica muito distante do meu país e não creio que ninguém que viva nele saiba o caminho até essa porta. Não creio que essa porta seja motivo de preocupação, pois, como você pode ver, o atalho que vem do meu país acaba por sair junto à mesma estrada que vocês estão trilhando. Percebendo que Ignorância achava-se muito sábio aos seus próprios olhos, o cristão cochichou com o esperançoso: Maior esperança há para o tolo do que para ele. E digo-lhe mais, amigo esperançoso, até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento e ele diz a todos que é tolo. Nota de rodapé. Provérbios 26, 12 e Eclesiastes capítulo 10, versículo 3. Fim da nota de rodapé. O que você acha? Devemos conversar um pouco mais com ele ou devemos deixá-lo pensar a respeito do que dissemos e depois pararíamos para esperar e ver se pouco a pouco podemos fazer-lhe algo de bom? E esperançoso respondeu o cristão: Deixe a ignorância um pouco a pensar no que lhe foi dito, de modo que não possa recusar. Bom conselho a abraçar para que o ignorante não esteja do que o Senhor lhe deseja. Pois Deus diz aquele que não compreender, embora por ele criado, salvo não irá ser. E ainda acrescentou: Não acho que seja bom falar-lhe tudo de uma vez. Vamos seguir um pouco à frente e falar com ele mais tarde, quando talvez já possa ouvir mais sobre isso. Os dois peregrinos seguiram à frente enquanto Ignorância seguia um pouco atrás. Após terem caminhado pequena distância, chegaram ao lugar escuro, onde viram um homem que havia sido amarrado por 7 demônios. Eles o prenderam com 7 cordas e agora o estavam arrastando na direção das portas que os peregrinos haviam visto no pé de uma das montanhas.
Vendo isto, Cristão e seu companheiro esperançoso começaram a tremer. Mesmo amedrontado, Cristão olhou bem quando os demônios passaram, tentando ver se reconhecia o homem que estava preso. Pareceu-lhe que se tratava de um certo volta atrás, que era da cidade da apostasia. Apesar do esforço, Cristão não pôde ver muito bem o seu rosto, pois seguia cabisbaixo como um ladrão que tinha sido apanhado. À medida que passava por eles, esperançoso avistou um tipo de letreiro pendurado nas costas do homem onde estava escrito: imoral, apóstata e amaldiçoado. Nota de rodapé. Tenha cuidado com aqueles que são fúteis e possuem um comportamento imoral. Este é o tipo de pessoa e de comportamento que precede os tempos da apostasia contra Deus. Uma situação desta é algo que realmente nos faz temer e tremer. Quando vemos aqueles que até então se diziam regenerados em Cristo gritando e se lamentando. Que problemas encontraremos ou que distrações ainda se apresentarão? Os peregrinos puderam ver facilmente que tipos de espírito estavam envolvidos naquela situação. A bondade do amor se vai e quem está nessa situação acaba se tornando carnal, frio e morto em seus pecados. Infelizmente, situações como esta são muito comuns. Fim da nota de rodapé. Falou o cristão então ao seu companheiro: lembrei-me, neste momento, de uma história que me contaram sobre um bom homem que vivia nessas redondezas. O nome deste homem era Pouca Fé e ele morava na cidade da Sinceridade. Esta é a história, né? Na entrada desta passagem, por onde vamos agora, há um atalho que vem da porta do caminho largo, chamado Vereda dos Mortos, porque lá ocorrem assassinatos com grande frequência. E foi neste lugar que Pouca Fé, seguindo sua peregrinação, resolveu sentar um pouco para descansar e adormeceu. Aconteceu que, nessa mesma hora, vinham descendo a trilha do caminho largo 3 bandidos muito fortes, que eram irmãos cujos nomes eram Covardia, Desconfiado e Culpa. Os 3 observavam Pouca Fé que estava dormindo. Eles se aproximavam dele rapidamente. O bom homem despertava agora do seu cochilo e preparava-se para seguir seu caminho, quando os 3 acercaram-se dele e intimidaram com palavras ameaçadoras. Pouca Fé os olhava paralisado. Não tinha força para lutar e nem para fugir. Disse Covardia: entregue a bolsa. Pouca Fé, porém, parecia não ter muita pressa em obedecer, pois não queria perder o seu dinheiro, relutando em entregar-lhes a bolsa. Desconfiado, investiu contra ele, enfiando a mão na sua bolsa e tomando-lhe um pequeno saco de moedas de prata. Quase no mesmo instante, Pouca Fé gritou: socorro, ladrões, ladrões! Ouvindo isso, Culpa, que tinha em suas mãos um enorme porrete, golpeou o peregrino na cabeça, que com o impacto da pancada foi lançado ao chão, onde ficou desmaiado e sangrando. Os ladrões ainda estavam cercando a vítima quando ouviram alguém se aproximando pela estrada. Eles, temendo que fosse um homem conhecido como Graça Abundante, natural da cidade de Boa Esperança, trataram de fugir a toda pressa, deixando Pouca Fé abandonado e estendido no chão. Depois de um tempo, Pouca Fé voltou a si e, levantando-se às apalpadelas, tentava manter-se de pé para continuar em seu caminho. Esta era a história. Nota de rodapé. Quando houver covardia na causa de Deus e desconfiança das verdades divinas, sempre encontraremos uma consciência culpada e nada restará nem de uma fé diminuta, acompanhada de ladrões e bandidos que sobre eles prevalecerão e roubarão as consolações do Espírito e as bênçãos de Deus, assim como também, se possível, a salvação em Cristo. Muitos são os que, quando se encontrarem cansados, sonolentos e descuidados de maneira geral, serão atacados por estes ladrões. Aprendamos com os exemplos que podemos observar. Fim da nota de rodapé. E os ladrões levaram tudo o que ele tinha de valor? Perguntou o esperançoso. Cristão disse então: não, o lugar onde ele costumava guardar as suas joias não havia sido encontrado, por isso elas não foram roubadas. Mas segundo dizem, Pouca Fé ficou muito aflito com o roubo, porque os ladrões tinham levado o dinheiro reservado para as despesas diárias do peregrino. Ainda sobrara algum dinheiro trocado, mas que não seria suficiente para mantê-lo até o final da jornada. E se não estou enganado, quanto ao restante da história, ele foi obrigado a mendigar para sobreviver, enquanto tentava continuar sua jornada, pois não tinha permissão para vender as joias. E mesmo fazendo o que podia como pedinte, seu estômago quase sempre estava vazio, pelo resto do seu caminho. Nota de rodapé. Estas joias podem ser interpretadas como as 3 dádivas imutáveis de Deus: a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 13:13. O dinheiro das despesas podemos entender como sendo o selo do Espírito Santo e a garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1:22. O peregrino teve a segurança divina ameaçada e a paz e a alegria do Espírito Santo roubadas. Contudo, continuou nos caminhos do Senhor, ainda que de forma difícil e desconfortável. Mesmo continuando seguro em Jesus, ele não estava satisfeito com a situação. Quanto mal e sofrimento recaem sobre nós quando negligenciamos a vigilância espiritual e a oração. Fim da nota de rodapé.
É de se admirar que não tenham lhe tirado o seu diploma selado, disse esperançoso, que recebeu como todo peregrino para apresentar na entrada dos portões celestiais. Realmente é muito estranho, pois se não lhe roubaram o diploma, foi porque não acharam e não porque pouca fé tenha feito algo para protegê-lo, respondeu o cristão, já que desmaiado devido ao ataque não teve condições de escondê-lo. Deve-se mais à providência divina que o diploma tenha se salvado do que algum esforço que ele tenha feito para que os ladrões não o achassem e assim não tivesse perdido tão importante documento. Nota de rodapé. Que coisa maravilhosa! A preciosa fé cujo alvo, autor e consumador é unicamente o Senhor Jesus Cristo. E onde encontramos essa fé, mesmo que seja pouco mais que nada, um grão de mostarda, não haverá nenhum poder na terra ou no inferno capaz de tirá-la de dentro do coração de quem a possui. Jesus orou pelos seus discípulos para que a fé deles não enfraquecesse ou mesmo não se dissipasse totalmente. Temos o caso de Pedro, que perdeu sua consolação e sua paz por um tempo, mas que não chegou a perder totalmente sua fé e nem perdeu a vida eterna. Pois estas são as palavras de Jesus, ditas a respeito de suas ovelhas, até mesmo aqueles que têm pouca fé, e ninguém a arrebatará da minha mão. João 10, 28. Deve ter sido uma grande alegria saber que algo tão precioso não lhe fora tirado, disse esperançoso. Teria sido de grande consolação para ele se tivesse usado seu diploma como deveria. Pelo que contam da história, parece que pouco uso fez dele, devido ao medo que tinha por causa do ataque que sofrera quando lhe roubaram o dinheiro. Na verdade, pouca fé esqueceu-se do diploma selado por grande parte do caminho. Quando se lembrava dele e começava a alegrar-se em suas consolações, logo vinham em sua lembrança os momentos do assalto que sofrera e as terríveis lembranças tomavam completamente sua alma. Pobre homem, que grande sofrimento ele deve ter passado. É verdade, de fato, um grande pesar. Mas qual de nós, tendo sido assaltado, ferido e deixado em um lugar deserto, não teria sofrido dessa maneira? O que mais me admira é que tenha sobrevivido a tudo isso. Conta-se também dessa história que, por quase todo o restante do caminho, o pobre homem nada dizia além de tristes e dolorosas queixas e amargas reclamações, contando a todos que encontrava como havia sido atacado no caminho em que seguia, como fora roubado, quem havia feito isso e o que ele havia perdido. Também contava em detalhes como lhe feriram e de como escaparam com vida por um triz. Nota de rodapé. Eis a descoberta da verdade, mesmo sendo pequena a fé que a revela. A tristeza e o pesar pela ausência da presença de Deus e as consolações do Espírito Santo. Os lamentos pela imprudência e a tolice em cochilar quando deveria vigiar e orar. Aquele que sofre com a perda do amor de Deus ainda possui, por menor que seja, a fé em seu coração e a medida do amor de Cristo em sua alma. E mesmo seguindo com lágrimas, encontrará alegria no final de sua jornada. Tenha calma, pouca fé. Lembre-se de que você é forte no Senhor, tão forte quanto o que demonstra uma fé abundante, e também tem direito às mesmas fiéis e preciosas promessas para lhe fortalecer e esperar pela mesma glória que ainda há de vir. Estou admirado que em sua necessidade não lhe tenha ocorrido vender ou empenhar uma de suas joias e assim conseguir dinheiro para sustentar-se pelo resto do caminho, disse esperançoso. Agora você falou como alguém que é muito ingênuo. Onde ele empenharia tais joias ou para quem as venderia? Não iria avaliar o preço de suas joias no país onde já havia sido roubado e lá também não encontraria auxílio que pudesse ser oferecido a ele. Além disso, as joias lhe fariam falta quando chegasse aos portões da cidade celestial, disso ele bem sabia, e seria excluído da herança que por ali aguardava, o que pouca fé seria pior que enfrentar um ataque de 10 ladrões. Tenha calma, por que você está sendo tão rude comigo, meu irmão? Respondeu esperançoso. Esaú vendeu sua primogenitura por um ensopado de lentilhas, sendo a primogenitura sua joia de maior valor. Se ele fez isso, pouca fé também poderia fazer o mesmo. Sim, de fato, Esaú vendeu sua primogenitura. Muitos são os que, como ele, por suas ações, se excluíram de receber as bênçãos maiores. Porém, preciso notar que existe uma diferença entre Esaú e pouca fé e as circunstâncias em que ocorreram tais fatos. Diferentemente de pouca fé, no caso de Esaú, a primogenitura era algo típico daquela época, enquanto as joias de pouca fé nada tinham de comuns. Esaú não tinha outro Deus além de seu estômago faminto, mas para pouca fé isso não tinha tanta importância. Esaú queria apenas saciar o seu apetite carnal, pouca fé não. Esaú não conseguia olhar para o futuro, a única coisa que lhe interessava era satisfazer o seu desejo. Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá o direito de primogenitura?
Pouca fé nada possuía, além da pequena fé que tinha consigo. Foi através dela que conseguiu manter-se longe de tais extravagâncias, preferindo apreciar suas joias junto de si ao invés de vendê-las, como fez Esaú com a sua primogenitura. Nota de rodapé. Aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. 2 Pedro 1:1. Homem de pouca fé, por que você duvidou? Mateus 14:31. Lembre-se que a infinita e indizível misericórdia de Cristo não pode ser esquecida no silêncio da descrença. Tudo que nós temos é mediante a imensa graça divina, que é um dom gratuito de Deus. Bendito seja o doador de toda graça e toda glória seja dada somente ao nosso Deus e Salvador Jesus Cristo em sua grandiosa justiça. Fim da nota de rodapé. Você não encontrará escrito em nenhum lugar que Esaú tinha fé, por menor que fosse. Portanto, não é de se admirar que, onde existe o domínio da carne, que é o que acontece quando o homem não tem forças para resistir, que ele venda sua primogenitura, e sua alma e tudo mais estiver diretamente ao próprio demônio. Estes são semelhantes a uma jumenta selvagem, habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Quando suas mentes e almas estão dominadas por seus desejos, farão de tudo para satisfazê-los, custe o que custar. Já pouca fé tinha outro tipo de temperamento. Sua mente estava voltada para as coisas divinas e o seu sustento era tirado das coisas espirituais. Para quem então pelos céus iria pouca fé vender suas joias, caso encontrasse alguém que as comprasse para encher o seu coração com coisas vãs? Que pessoa pagaria, mesmo que apenas 1 centavo, para encher sua barriga de feno? Ou como alguém convenceria uma pomba a alimentar-se de carniça como faz o corvo? Aqueles que não têm fé podem, a fim de satisfazer seus desejos carnais, vender, hipotecar ou empenhar tudo que possuem. Os que, todavia, possuem fé, ainda que pequena, não conseguem agir da mesma maneira. Está aqui, caro irmão, seu erro de julgamento. O que você disse é a mais pura verdade, mas você foi tão severo em suas reflexões que por pouco não me zanguei com você. Por quê? Nada fiz além de comparar-lhe com o mais feliz dos pintinhos que, mal tendo colocado sua cabeça fora da casca, já tentam se lançar em caminhos desconhecidos. Mas deixemos isso de lado e vamos voltar à questão que estávamos discutindo. Ouça bem, meu irmão, disse esperançoso. Estou convencido de todo o coração que aqueles 3 bandidos não passavam, na verdade, de um bando de covardes. Senão, por que fugiriam quando ouviram o barulho de alguém que vinha pela estrada? E quanto a pouca fé, por que não encheu o coração com um pouco mais de coragem? Penso que ele poderia ter resistido mais e talvez ter lutado com eles, e que só deveria ter desistido quando não houvesse mais remédio. Quando se trata de um bando de covardes, muitos já o disseram, mas foram pouquíssimos os que perceberam isso enquanto ainda estavam sendo atacados. Quanto a mostrar coragem, realmente pouca fé não aparentava tê-la. E você, pelo que vejo, caro irmão, em seu lugar logo iniciaria um combate. Porém, creio que não resistiria muito tempo. Agora que estamos distantes dos bandidos, você pensa assim: gostaria de ver o que você faria caso eles aparecessem na sua frente, pois creio que reagiria de forma bem diferente daquilo que falou. Nota de rodapé. Como é fácil falar quando os inimigos estão longe de nós. Frequentemente exageramos ao falar de nossa própria coragem, quando na verdade temos necessidade constante de nos humilhar diante de Deus. Tiago 4:10. Sabendo que não somos nada em nós mesmos. Quando um verdadeiro cristão vê alguém que exalta a si mesmo, pode parecer rude em suas palavras, pois não consegue suportar esse tipo de comportamento. O apóstolo Paulo menciona constantemente do grande zelo que devemos ter pela glória de Cristo e o forte amor pela verdade que está em Cristo Jesus. Fim da nota de rodapé. Leve em consideração que eles eram mais do que simples ladrões de estrada. Eram servos do rei do abismo profundo, que viria ele mesmo em pessoa para ajudá-los em seu trabalho, se necessário fosse, e que a sua voz é como o rugido de um leão. Eu mesmo já fui atacado assim com pouca fé, e posso assegurar-lhe que foi uma coisa terrível. Esses 3 bandidos me atacaram, e eu, como cristão que sou, comecei a resistir-lhes. Não precisaram fazer nada além de dar um grito para que seu mestre viesse sacudi-los. Minha vida não valeria nem 1 centavo nas mãos deles, agora que estavam juntos com seu mestre. Mas quis o Senhor que eu tivesse vestido com a armadura toda a prova. Sim, e mesmo estando com essa armadura especial, foi com muito custo que me portei como um homem. Apenas quem esteve em uma batalha como essa pode avaliar como é difícil o combate. Nota de rodapé.
Quem poderá resistir quando no dia da tentação for atacado por covardia, desconfiado e culpa, que tem seus poderes reforçados por seu mestre Satanás? Apenas aquele que estiver protegido pela armadura de Deus. Esta é a nossa verdadeira glória. O Senhor luta as nossas batalhas. Por isso devemos manter a nossa paz. Devemos nos despojar de qualquer glória para nós mesmos, sabendo que nossos maiores inimigos fazem parte do nosso eu, mas que em todas estas coisas somos mais do que vencedores, somente por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37, fim da nota de rodapé. Esperançoso disse a cristão: não se esqueça que, contudo, os bandidos fugiram quando pensaram que o tal graça abundante estava chegando. Na verdade, o mestre e 2 deles fugiram, antes mesmo que graça abundante houvesse aparecido, o que não é de se admirar, já que ele é um dos campeões do rei. Embora acredite que você deva admitir que existam diferenças entre o campeão do rei e pouca fé, nem todos os súditos do rei são campeões, isso porque nem todos podem sê-lo, e mesmo quando tentam, não são todos os que, como ele, podem realizar grandes atos de bravuras nas batalhas. Quem poderia supor que um rapazinho como Davi vencesse o gigante Golias? Ou quem espera encontrar a força de um touro em uma pequena ave? Alguns são fortes e outros fracos. Uns possuem grande fé e outros apenas um pouquinho dela. Esse homem era um dos fracos e por isso não foi capaz de resistir-lhes. Nota de rodapé. Nós, ovelhas do seu rebanho, cujo conhecimento é pequeno e cuja fé é fraca, não devemos nos esquecer que o Deus em que cremos, o Salvador a quem seguimos, não é um mestre severo, que espera de nós mais do que somos capazes de fazer. Quando ele nos chama para o seu serviço, devemos buscá-lo para que nos dê forças. Então, podemos esperar força e poder para realizar toda boa obra. Quanto mais recebermos de Deus, mais cresceremos em sua graça e mais devotados seremos ao seu serviço. Fim da nota de rodapé. Para o bem de pouca fé, eu gostaria que graça abundante realmente tivesse aparecido, disse esperançoso. Se fosse mesmo graça abundante, ele teria muito trabalho a fazer, pois devo dizer-lhe que ele é grande guerreiro e maneja bem suas armas, e que quando os mantém à distância de sua espada, luta com igualdade. Porém, quando de perto se lança sobre ele covardia, desconfiado e culpa, e terão de fato que lutar, mas podem conseguir que o campeão caia sobre seus calcanhares. E você sabe, o que pode fazer um homem depois que é derrubado? Aqueles que olharem com atenção para o rosto de graça abundante poderão ver as cicatrizes que ele traz na face como confirmação do que digo. Até já houve quem dissesse que em algumas das vezes em que esteve em combate chegou a se desesperar da vida. Nota de rodapé. Será que agora já somos capazes de compreender o que significa a graça abundante que tanto temos mencionado neste livro e através do poder de que em tantos atos de coragem têm sido feitos? Nós lemos que, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. E por quê? Porque a graciosa graça do Senhor estava sobre todos eles. Atos 4:33. Desta forma, podemos entender que, no que diz respeito à salvação, tudo é graça, do começo ao fim. Se conseguimos realizar grandes coisas para Cristo, não somos nós, e sim a graça do Senhor que receberá toda a glória por estas realizações. Fim da nota de rodapé. Quantos gemidos e lamentos esses bandidos arrancaram do rei Davi. Sim, e também de Emã e Ezequias. Apesar de terem sido grandes campeões em seus dias, esforçaram-se muito quando foram atacados pelos mesmos bandidos. Venceram, é bem verdade, mas foram atingidos e chegaram a se ferir, tendo suas armaduras arrancadas e amassadas durante o ataque. Pedro, que alguns chamam de príncipe dos apóstolos, em certa ocasião, tentou tudo o que podia contra esses ladrões, mas eles o atacaram de assalto e o mantiveram sob seu domínio por um tempo, quando ele, subjugado pelos ladrões, chegou a temer uma simples mulher. É importante saber que o mestre desses malfeitores está sempre por perto e pode ser chamado com um assovio apenas. Ele nunca está longe demais que não possa escutá-los, e se por algum motivo estão em dificuldades, vem ajudá-los sempre que pode. Deste rei do mal se diz: a espada que o atinge nada lhe faz, nem a lança, nem a flecha, nem o dardo. Ao ferro ele trata como palha e bronze como madeira podre. As flechas não o afugentam, e a pedra das fundas são como um cisco para ele. O bastão lhe parece fiapo de palha e o brandir da grande lança o faz rir. Quem pode o homem fazer nessa situação? É verdade que se um homem pudesse ter um cavalo como Jó à sua disposição,
Sempre que uma situação dessa se apresentasse, se tivesse habilidade e coragem para montá-lo, faria coisas notáveis, porque é você que dá força ao cavalo ou veste o seu pescoço com sua crina tremulante? Você o faz saltar como gafanhoto, espalhando terror com seu orgulho resfolegar? Ele escavava com fúria, mostra prazer com sua força e sai para enfrentar as armas. Ele ri do medo, nada teme, não recua diante da espada. A aljava balança ao seu lado com lança e dados flamejantes. Num furor frenético, ele devora o chão. Não consegue esperar pelo toque da trombeta. Ao ouvi-lo, ele relincha. De longe sente o cheiro do combate, o brado de comando e o grito de guerra. Mas, homens como nós, que seguimos na infantaria, não devemos desejar encontrar-nos com tais inimigos e nem nos gloriarmos de que poderíamos sair-nos bem, quando nos chegam notícias de que outros venceram, nem nos alegrarmos com a ideia da nossa força e coragem. O que assim procede, geralmente consegue atingir o pior resultado. Lembra-se de Pedro, sobre quem nós falamos há pouco. Ele declarou, gabando-se com a sua língua tola, sempre pronto a falar, que faria o seu melhor, resistindo mais do que todos por seu mestre. Quem todavia fugiu, sendo posto para correr pelos vilões, foi ele. Nota de rodapé. Com esta interessante e edificante conversa, aprendemos que não devemos nos considerar melhores do que os outros. Ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que pode ter, mas ao contrário tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12:3. Esta é a verdadeira essência da fé que lança fora toda a autossuficiência e a vanglória de nossas vidas. Não podemos prever quando covardia, desconfiado e culpa se lançarão sobre nós para roubar a nossa consolação e destruir a nossa alegria. Fim da nota de rodapé. Por isso, quando ouvimos falar de que tais bandidos estão fazendo na estrada do rei, é preciso que tomemos duas atitudes. A primeira é estar protegidos com a nossa armadura e ter em mãos o nosso escudo, pois foi devido à falta do escudo que aquele tão bravamente enfrentou o Leviatã não pôde derrotá-lo. Quando estamos sem o escudo, o monstro não nos teme. Por esta razão, recebemos um conselho de que tinha habilidade nessa luta, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Seria bom se pedíssemos ao rei uma escolta, e melhor ainda se ele viesse pessoalmente para nos acompanhar. Foi por sua causa e que Davi manteve-se otimista, mesmo estando no vale da sombra da morte, e que Moisés preferia morrer onde estava a dar mais um passo sem o seu Deus. Ah, meu irmão, se ele, o Senhor, nos acompanha, não teremos 10.000 que venham contra nós, mas sem ele os orgulhosos cairão entre os mortos. Como é diferente daqueles que são guiados por Deus a conduta dos que, sem sinceridade, também se dizem peregrinos, pois estes agem de acordo com a sua própria vontade e deliberadamente se dirigem para o terreno do inimigo, sendo permissivos consigo mesmo a fim de satisfazer, acima de tudo, seus próprios desejos. São pessoas que professam a fé em Cristo apenas da boca para fora, mas na realidade não buscam nem anseiam pela presença de Deus, preferindo, na verdade, dele se afastar. Mas virá o dia que trará às nossas mentes terríveis reflexões sobre tais atitudes. Por minha própria experiência, posso dizer-lhe, porque já estive antes na batalha, e se agora estou vivo pela bondade daquele que é o bem maior, não posso gabar-me de ter sido por minha própria força ou coragem. Muito feliz eu me sentiria se não mais estivesse que me encontrar com outro daqueles brutamontes. Embora eu creia que ainda não tenhamos deixado para trás todos os peregrinos desta jornada. E se até agora nem o urso e nem o leão não nos devoraram, espero que Deus nos livre do próximo filisteu incircunciso que vem ao nosso encontro. Em seguida cantou o cristão: pouca fé, um pobre coitado, entre os ladrões tem andado, sendo por eles atacado. Lembre-se daqueles que ao ataque querem sobreviver, peçam mais fé para que possam vencer, para que além dos 10.000, mais 3 ladrões botem para correr. Então continuaram caminhando e a ignorância ainda os acompanhava. Seguiram até o lugar onde o caminho que seguiam se juntava com o outro, formando uma bifurcação. Para eles os dois caminhos pareciam igualmente estreitos, por isso ficaram confusos e não sabiam em qual dos dois seguir. Nota de rodapé. Quando usa a expressão este caminho e um outro caminho, o autor tem por objetivo mostrar o caminho da autojustificação e o caminho da justificação obtida através de Jesus. A fé caminhou lado a lado com os peregrinos e serviu como bastão para sustentá-lo até aqueles dias. Todavia, toda vez que se distraíam ou viravam as costas para a sua fé, se perderam e se afastaram do caminho da cidade celestial. Veremos a seguir que, pouco a pouco, seus rostos desviaram, seus olhares estavam postos em outro lugar e por isso ficaram presos na rede da tolice e do orgulho. Assim, pararam um pouco para pensar e decidir qual dos dois seria o melhor.
Enquanto estavam pensando, surgiu logo à frente deles um homem negro que trajava um manto branco. Este homem se aproximou deles e perguntou por que estavam parados ali. Estamos indo para a cidade celestial, responderam, mas não sabemos qual dos caminhos tomar. Sigam-me, disse o homem, estou indo na mesma direção. E dessa maneira, Cristão esperançoso seguiram o desconhecido pelo caminho que fazia uma curva. Enquanto caminhavam, começaram a notar que pouco a pouco outras curvas estavam aparecendo e que pareciam estar indo na direção contrária à cidade onde desejavam chegar. Em pouco tempo de caminhada, não notaram que seus rostos seguiam em uma direção totalmente oposta da cidade. Ainda assim, continuaram seguindo o estranho e, quando deram por si, estavam caindo numa rede. E de tal forma se emaranharam que não podiam sair. Logo em seguida, viram que o manto que cobria o negro caiu. Então puderam ver onde estavam, presos na rede. Os peregrinos choraram e se desesperaram por um tempo, pois não conseguiam sair dali. Nota de rodapé. Lutero estava acostumado a se prevenir tanto do demônio branco quanto do demônio negro, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, 2 Coríntios 11, 14 a 15. E como estes falsos servos enganam as almas desprevenidas? Através da adulação, conduzem os pecadores a crer no caráter justo que fingem possuir e creem também nos grandes progressos que têm conseguido e outras grandes realizações que ainda terão e até mesmo na sua suposta perfeição, pois ficarão livres do pecado, etc. Tais pecadores e aduladores são terrivelmente abundantes nos dias de hoje, aproveitando-se para enganar os ignorantes e desviar os inseguros do caminho estreito. Estes homens são lobos em peles de cordeiro. Assim falou Cristão ao seu companheiro. Agora veja o meu erro. Você se recorda que os pastores lhes preveniram contra o adulador? O que hoje encontramos é o que diz o Provérbios do sábio. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Os pastores também nos deram uma nota com instruções sobre a direção que tomar, disse Esperançoso, para termos certeza de onde deveríamos ir. Porém, não nos lembramos de ler tais instruções e não fomos capazes de nos manter longe do caminho do destruidor. Davi foi mais sábio que nós, pois disse, pela palavra dos teus sábios eu evitei os caminhos do homem violento. E era desse modo presos na rede que estavam quando avistaram um ser resplandecente que vinha na direção deles. E ele trazia das mãos um chicote feito de pequenas cordas. Quando o ser resplandecente se aproximou deles, perguntou-lhes quem eram e o que faziam ali. Eles contaram que eram pobres peregrinos a caminho de Sião e que haviam sido desviados do seu caminho por um homem negro vestido de branco, que os havia convencido a segui-lo, pois dizia estar indo também para o mesmo lugar. Disse aquele que carregava o chicote: Este é o adulador, um falso apóstolo que muitas vezes se transforma em um anjo de luz. Em seguida, o resplandecente rompeu a rede e os libertou. E lhes disse: Sigam-me, pois eu lhe mostrarei novamente o caminho que deixaram quando resolveram seguir o adulador. E aproveitou para perguntar-lhes onde haviam passado a última noite. Com os pastores, na Montanha das Delícias, responderam. Eles não lhes deram orientação sobre qual caminho seguir? Sim. E o que vocês fizeram durante o caminho? Pararam e tiraram as instruções do bolso e as leram? Não, não foi isso que fizemos. Por conseguinte, o resplandecente perguntou, por que não? Eles lhes avisaram sobre o adulador? Sim, avisaram. Porém, não imaginávamos que ele teria uma conversa tão hábil capaz de nos enganar. Nota de rodapé. Reconhecemos nesta parte um dos seres resplandecentes como o amor de Deus manifestado através do Espírito Santo, o guia e o líder do povo de Deus. Quando o povo de Deus erra e se desvia do único caminho, Jesus, e se afasta da sua verdade, o Espírito Santo vem trazendo junto com o cajado da convicção do pecado, o arrependimento e o castigo pela autojustificação, o orgulho e falta de sabedoria, e os leva de volta a Cristo para que seu povo aprenda a confiar somente nele e ter comunhão apenas com ele. Foi assim que Jesus agiu com a igreja dos Gálatas, que havia se perdido em sua própria autojustificação e grande santidade. Foi assim também com Davi. Quando se encontrou completamente perdido, ele clamou: Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23, 3. Fim da nota de rodapé. Então vi em meu sonho que o ser resplandecente ordenou que eles se ajoelhassem. Quando fizeram isso, ele os chicoteou para corrigi-los com dor, para que aprendessem a não se esquecer novamente qual é o bom caminho que deveriam andar. Quando terminou, o ser resplandecente lhes disse: Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tendo terminado, ele os levou cuidadosamente de volta à direção indicada pelos pastores. Os peregrinos agradeceram-lhe por sua bondade e seguiram felizes cantando. Venha por aqui quem ao longo do caminho seguir e veja como os peregrinos
como os peregrinos pagaram por do caminho sair. Na rede, os dois foram apanhados, por do bom conselho terem se descuidado. Foram salvos, é verdade, mas algo você verá, eles foram castigados para seu cuidado despertar. Depois de um tempo caminhando, os peregrinos perceberam que, ao longe, caminhava um homem sozinho e despreocupado que vinha em sua direção. Falou o cristão ao seu companheiro: adiante vem um homem no sentido contrário a Sião, e ele está vindo em nossa direção. Esperançoso, estou vendo. Tenhamos cuidado desta vez, meu irmão. Pode ser que seja outro adulador à nossa espreita. O homem aproximou-se e disse que se chamava Ateu e perguntou para onde estavam indo. Estamos indo para o Monte Sião. Ouvindo isso, o Ateu explodiu em uma sonora gargalhada. O que foi tão engraçado para que você risse assim? Eu ri porque temo que vocês sejam os pobres ignorantes, fazendo uma viagem tão difícil e porque, ao final dela, nada encontrarão além de dor e cansaço. O que quer dizer com isso? Acha que não seremos recebidos em Monte Sião? Recebidos? Outra gargalhada. Não existe nenhum lugar no mundo, nenhum lugar de sonhos. Sim, é verdade, mas existe outro mundo que ainda está por vir. Quando eu estava em meu país e em minha casa, eu ouvi essa história que você agora afirma. Tendo ouvido, deixei meu país e vim em busca deste lugar, disse o Ateu. E tendo buscado por esse monte e por essa cidade os últimos 20 anos, e desde o dia em que deixei minha casa, nada tenho encontrado. Acontece que meu companheiro e eu temos ouvido sobre esse lugar e cremos que é possível encontrá-lo. Também eu, se não houvesse acreditado, não teria vindo de tão longe à sua procura. E como não encontrei, volto para casa, porque se tal lugar realmente existisse, já o teria achado, pois muito mais do que vocês já procurei. Depois de tão longa viagem, preciso descansar e me consolar com as coisas que deixei para trás quando saí à procura desse lugar. Ouvindo isto, disse o cristão esperançoso: será verdade o que diz esse homem?